Olá, alunos, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula de História. Vamos dar continuidade do assunto da aula passada, a imprensa no Brasil. Para a gente dar uma retomada, antes da gente entrar nos assuntos específicos de hoje, vocês vão assistir um vídeo que vai falar sobre esta época, que foi o segundo reinado. Então, depois do vídeo, eu volto e nós vamos conversar um pouquinho sobre os assuntos da aula de hoje. O segundo reinado tem início com o golpe da maioridade em 1840. Esse período foi marcado por uma relativa estabilidade política e econômica. Durante o segundo reinado, dois partidos políticos foram protagonistas: os conservadores, que defendiam o governo imperial forte e centralizado, e os liberais, que defendiam a descentralização política e uma certa autonomia para as províncias. Dom Pedro II, para atender os interesses de ambos, alternava o poder entre cada um. Em 1847, Dom Pedro II, baseando-se no parlamentarismo britânico, criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que equivalia ao de um primeiro-ministro. O parlamento apresentava 3 nomes para o imperador, e este escolhia quem seria, entre os 3, o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro formava seu gabinete ministerial, e cabia ao parlamento aprovar ou não. Porém, Dom Pedro II, através do poder moderador, também podia aprovar ou não esse gabinete ministerial, ou até dissolver o parlamento, o que fazia com que Dom Pedro II é quem de fato aprovasse o gabinete. No parlamentarismo inglês, o parlamento escolhe um primeiro-ministro e este forma seu gabinete ministerial, e cabe ao parlamento aprovar ou não. Logo, comparando o formato do parlamentarismo no Brasil com o inglês, vemos uma diferença. No inglês, o rei reina, mas não governa. Já no Brasil, o imperador é decisivo. Em 1844, foi implementada a tarifa Alves Branco. Antes dessa tarifa, quaisquer produtos importados eram taxados em 15% de impostos. Com a tarifa Alves Branco, passou para 30% para produtos que não tivessem similar no Brasil, e 60% para produtos que tivessem similar no Brasil. Com essa tarifa, o governo visava aumentar a arrecadação de impostos, porém, também acabou estimulando o crescimento industrial brasileiro. Em 1845, a Inglaterra aprovou a Lei Bill Aberdeen. Essa lei dava o direito da Inglaterra confiscar navios negreiros, ou seja, navios fazendo tráfico de negros para qualquer lugar. Em consequência desta lei, no Brasil foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil, isso em 1850. Em 1850, foi instituída a Lei de Terras. Quem tivesse adquirido terras pelo sistema de sesmarias ou ocupado livremente, teria que registrar essas terras. As terras não registradas, chamadas de terras devolutas, passavam a pertencer ao Estado. Quem quisesse adquirir terras para produzir, teria que comprá-las do governo. Portanto, essa lei acabou tornando a terra uma mercadoria, podendo assim somente os mais ricos comprarem. No segundo reinado, a economia girou em torno do café, sendo o principal produto de exportação e consumo interno, rendendo ao Brasil uma balança comercial favorável e uma economia estável. O plantio de café teve destaque no Oeste Paulista e na região do Vale do Paraíba, que abrange os atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Após a Lei Eusébio de Queiroz, tornou-se mais caro possuir um escravo, então os produtores de café passaram a empregar a mão de obra livre e assalariada em suas lavouras. Essa mão de obra era composta basicamente de imigrantes italianos e alemães, que saíram dos seus países devido às guerras de unificação. O governo custeava a viagem desses imigrantes para o Brasil através do dinheiro que recebia da Lei de Terras. Algumas revoltas ocorreram durante o segundo reinado, algumas delas iniciaram ainda no período regencial, como a Balaiada e a Revolução Farroupilha. Já a principal revolta surgida no segundo reinado foi a Revolução Praieira. A Revolução Praieira aconteceu em Pernambuco e teve forte influência da Primavera dos Povos, que eram movimentos liberais que ocorriam na Europa, no ano de 1848. As principais reivindicações dos revoltosos eram fim do poder moderador, voto livre universal, maior liberdade de imprensa e fim do domínio português no comércio. A revolta ganhou esse nome devido ao fato de que o principal meio de comunicação dos liberais era o jornal Diário Novo, que ficava localizado na Rua da Praia. Essa revolta também contou com as classes mais pobres da sociedade. Teve seu início em 1848 e acabou em 1849.
Em 1864, uma grande guerra eclodiu na América do Sul. O ditador Solano Lopes, presidente do Paraguai, visava aumentar a extensão territorial do seu país, para obter uma saída para o Oceano Atlântico. O início do conflito foi quando o governo paraguaio aprisionou um navio brasileiro e em seguida invadiu o sul do Mato Grosso. O Paraguai também pretendia anexar territórios do Uruguai e da Argentina. Assim, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança, com o objetivo de combater o Paraguai. A guerra acabou em 1870, com a morte de Solano Lopes, saindo vencedor a Tríplice Aliança. A escravidão no Segundo Reinado teve seu fim gradativamente, devido às elites rurais que tentavam adiar ao máximo a abolição, e o governo que temia mais rebeliões pelo país caso houvesse uma ruptura imediata com a escravidão. As leis que foram acabando com a escravidão começaram com a Lei Eusébio de Queiroz, e em sequência surgiram outras. Lei do Ventre Livre. Todos os filhos de escravas nascidos a partir dessa lei foram considerados livres. Lei dos Sexagenários. Todos os escravos com 60 anos ou mais ganharam liberdade. Essa lei foi bastante criticada, já que poucos escravos conseguiam atingir essa idade. Lei Áurea. Decretou o fim da escravidão no Brasil. Mesmo que essa lei tenha abolido a escravidão, ela não tratou de inserir os ex-escravos na sociedade. A queda do Império ocorreu devido à perca do apoio de alguns setores da sociedade, sendo eles Igreja Católica. Nenhuma ordem do Papa vigorava no Brasil antes de ser aprovada pelo imperador. Então, em 1872, 2 bispos brasileiros, seguindo ordens do Papa Pio IX, puniram religiosos ligados à maçonaria. Dom Pedro II, atendendo ao pedido de grupos maçônicos, solicitou aos bispos que suspendessem as punições. Como eles se recusaram a obedecer ao imperador, foram condenados a 4 anos de prisão. A punição gerou grande revolta entre os católicos. Para superar a crise, os bispos receberam o perdão imperial em 1875 e foram libertados, mas o episódio abalou as relações entre a Igreja e o imperador. Militares. Após a Guerra do Paraguai, os militares perceberam a sua importância para o país, porém não eram reconhecidos pelo governo, devido aos baixos salários e ao descaso para com eles. Uma atitude que deixou os oficiais do exército bastante descontentes foi que eles não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro de guerra. Elite. Os grandes proprietários de terra foram retirando gradativamente o apoio ao império à medida que leis abolicionistas iam sendo criadas, já que os escravos eram a sua principal mão de obra. Além desses fatores, também é possível dizer que os excessivos gastos com a Guerra do Paraguai e as mortes ocasionadas por ela tenham enfraquecido o império. Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo foram alguns dos principais divulgadores dos ideais republicanos naquela época. Eles conseguiram convencer um militar de alta patente, no caso Marechal Deodoro da Fonseca, a liderar a proclamação da República. Foi então que, em 15 de novembro de 1889, mesmo sem o apoio popular, o Marechal Deodoro proclama a República, através de um golpe militar. Bom, como vocês puderam ver, foi uma época bastante conturbada esse segundo reinado. Então, diversos jornais e revistas passaram a publicarem no Brasil uma coisa chamada charge. A gente tem aqui uma ilustração de uma charge que foi publicada na Revista Ilustrada, produzida por Ângelo Agostinho em 1886. Essa charge, mais especificamente, ela faz uma crítica ao Dom Pedro II, que estaria distribuindo presentes de Natal, olha, presentes entre aspas, né, aos políticos que, na verdade, seriam vantagens e privilégios. Bom, em que meio de comunicação da imprensa essa imagem foi veiculada? A gente já viu aí na Revista Ilustrada. E descrevam aí essa imagem. Como vocês descrevem essa imagem? Ela a cor dela não é colorida, mas dá para a gente visualizar bem ali que o Papai Noel, representado pelo Dom Pedro II, a gente percebe pela coroa, e está ali distribuindo presentes aos políticos. Vamos saber um pouquinho mais sobre a charge neste vídeo. A charge, conhecida também como caricatura, é uma crítica bem-humorada, onde o autor critica pessoas, instituições e situações da vida sociopolítica.
Esta surgiu no início do século XIX, quando pessoas opostas a governos ou críticos políticos buscaram se expressar de forma inusitada. Apesar de terem sido reprimidas e até mesmo censuradas, foram muito bem recebidas pela população, fato que acarretou sua existência até os tempos de hoje. A charge foi definitivamente incorporada ao jornalismo por volta de 1830, quando o francês Charles Philippon fundou o jornal humorístico La Caricature. A primeira do Brasil foi exposta em 1837, poucos anos após a independência do país. A arte, intitulada A Campanha e o Sujo, circulou por 160 réis nas ruas do Rio de Janeiro, sem assinatura do autor, o pintor e poeta Manuel de Araújo. Tratava-se de uma sátira às propinas recebidas por um funcionário do governo ligado ao correio oficial. A primeira revista a publicar charges no país foi a chamada Lanterna Mágica, em 1844. Depois, revistas como A Vida Fluminense, O Mosquito, Comédia Social, O Mequetrefe e Dom Quixote estampavam charges em suas publicações. Atualmente, autores como Milor Fernandes, Chico Caruso e Ziraldo são referências na área. Bom, então já vou dar uma tarefinha antes da gente fazer a tarefa de hoje. Vocês vão pesquisar e vão me enviar charges, tá? Só tomem cuidado com o assunto do cunho da charge, como ela faz uma crítica, certo? De uma forma humorada, às vezes vocês não vão compreender. Então, peguem alguma charge mais na linguagem de vocês, tá bom? Mais antigas, os mais atuais. Procurem do Ziraldo, que é mais amena, tá bom? Mas eu quero que vocês pesquisem aí, vocês conheçam outros tipos de charge, além dessa que é bem antiga. Bom, também vamos falar, né, foi falado no vídeo também a respeito da imprensa e o fim da escravidão. Então, vocês viram lá que no Segundo Reinado ainda existiam milhares de pessoas que eram escravas no Brasil. No entanto, essas críticas ao escravagismo em nosso país ganharam força na metade do século XIX. Assim, ao longo da abolição, o que significa? É a total extinção da escravidão, ou seja, o fim mesmo. Então, passou a ser defendida por pessoas de diversos grupos sociais. Essas pessoas eram chamadas de abolicionistas. E os abolicionistas, eles costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias. E jornais de diferentes regiões do país passaram a denunciar a violência e a injustiça praticada pelos os escravistas, né, as pessoas que escravizavam, e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Desta maneira, a imprensa abolicionista contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil, ou seja, a imprensa ajudou a que fosse mais rápido esse processo de abolição. Após diversos anos de luta, em maio de 1888, a escravidão foi abolida em nosso país. Bom, aí também temos uma outra charge de Ângelo Agostini, que foi publicada também na Revista Ilustrada, em 1887, e nessa imagem o escravizado está sendo disputado por fazendeiros e por abolicionistas. Bom, e a imprensa e a República no Brasil. O vídeo também mostrou como surgiu aí essa época da República. Então, na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas insatisfeitas com o governo imperial e que desejava que o Brasil se tornasse uma república. O movimento republicano durou várias décadas, ganhando força na segunda metade do século XIX. Pessoas de diferentes grupos sociais passaram a se organizar em torno de associações e partidos políticos, utilizando jornais para divulgar as ideias republicanas. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República do Brasil e essa forma de governo vem sendo mantida desde então até os dias atuais. Vamos então para as atividades de hoje. Então, o que vocês têm que fazer aí? Circular apenas os meios de comunicação que fazem parte da imprensa. Então, fazem parte da imprensa o jornal, a revista, livros, telefone,
Rádio, cartas. Vão circular apenas os meios de comunicação que fazem parte da imprensa. Na atividade 2, associe o nome dos primeiros jornais que circularam no Brasil às suas respectivas descrições. Então, eu tenho aqui 2 jornais, o Correio Brasiliense e a Gazeta do Rio de Janeiro. Qual dos dois foi uma publicação oficial do governo português impressa no Brasil que publicava notícias oficiais e ligadas principalmente à família real? E qual deles é um jornal impresso na Inglaterra que chegava no Brasil de forma clandestina e trazia diversas notícias sobre a política, economia e cultura? E na atividade 3, como os jornais abolicionistas contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. Então, a gente falou aí, o vídeo também mostrou, e eu quero que vocês, então, não esqueçam de fazer a pesquisa da charge. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Envie, então, lá no ClassApp as atividades, as respostas e a charge que vocês encontrarem aí e vocês acharem interessante. Pesquisem sobre charges do Ziraldo, tá bom? Vamos fazer esse tema aí, mas vocês podem olhar de outros autores também que são bem interessantes. Então, até a próxima aula. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.